Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de C Sharp gratuito aqui do canal. E nessa aula eu vou começar a impressão do relatório de contas a pagar. E olha só, eu farei esse relatório de uma maneira totalmente personalizada. E vai dar bastante trabalho, tá? Então eu vou dividir essa aula em 3 partes, tá? Essa é a parte 1, porque de fato para você construir esse modelo de relatório aqui, dá um pouco mais de trabalho do que se você for construir esse daqui, conforme eu já fiz em aulas anteriores, onde a gente tem somente uma tabela simples aqui carregando os dados, tá? Esse modelo agora, ele conta aqui com um layout bem similar ao layout aqui do grid. Dá para você montar o layout exatamente como você quiser, tá vendo? Você cria como se fosse uma linha modelo, e aí o relatório aqui ele vai criando cópias daquela linha. Veja que eu coloquei o total aqui em cima, e esse total ele vai sendo repetido, né, em todas as páginas aí até chegar na última. Então, conforme já disse, vão ser feitos em 3 aulas, essa é a primeira. Qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição, e vamos que vamos. Bom, então começando a primeira etapa desse nosso relatório de contas a pagar, eu vou iniciar com as configurações iniciais, né? Então vou acessar aqui o gerenciador de soluções, dentro aqui da pasta relatórios, eu vou clicar com o botão direito, venho em adicionar, novo item, e aí procuro aqui pela opção relatório, ou então reporte, né? Caso esteja aí em inglês o seu Visual Studio. Eu vou então selecionar a opção relatório e vou dar um nome ao meu de réu saídas, tudo junto, sem acento no i, tá bom? Feito isso, então, clico aqui no botão adicionar. Em seguida, a primeira configuração que eu vou fazer, para eu não esquecer, porque ela é a mais importante, digamos assim, vai ser selecionar o elemento aqui na pasta, apertar a tecla F4 para poder abrir a janela de propriedades, e aqui na opção copiar para diretório de saída, eu vou abrir e vou escolher a opção copiar se for mais novo, tá? Toda vez que você adicionar um elemento, você vem aqui e troca essa propriedade, porque senão a função exportar, que eu vou usar, né, do método STurbo, ela não vai funcionar de forma correta, tá bom? Agora, uma outra configuração que eu vou fazer aqui vai ser, ao invés da folha ficar no formato retrato, eu quero a folha no formato paisagem. Então, para isso, eu seleciono aqui o elemento, clico nessa chavezinha aqui, venho aqui e mudo para paisagem. E eu também vou colocar que eu terei apenas 1 centímetro. E aí vou colocar de esquerda, direita, superior, inferior. Então vamos analisar. Eu tenho 29 centímetros de largura agora da folha, já que ela está deitada. Eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, ou seja, um de cada lado, para descontar de margem. Assim sendo, vai sobrar 27 centímetros. Então vou dar aqui um OK, selecionarei aqui o elemento, aperto F4, venho aqui na propriedade size, que no caso é a largura, e vou colocar aqui 27 centímetros. Então agora eu tenho uma área maior para poder montar o meu relatório, já que eu vou fazer um relatório diferenciado aqui junto com você. Vou também fazer o seguinte, essa parte inicial aqui, ó, do relatório de entradas, que no caso a gente vai ter em todo relatório que a gente tiver, essa parte aqui, eu vou copiar ela e já vou deixar pronto também. Aí na próxima aula que a gente vai fazer, vou dividir em duas esse material, eu vou te mostrar como é que faz o relatório um pouquinho mais elaborado. Então eu vou copiar toda essa parte aqui, ó, de cima, que está dentro do cabeçalho, vou dar um Ctrl C, entro aqui nas saídas, clico com o botão direito, inserir cabeçalho da página, e dentro dessa área aqui, ó, no cabeçalho da página, eu colo essas informações. E aqui você pode posicionar eles onde você quiser. Nesse caso, como a gente tem mais espaço, podemos aumentar aqui o tamanho sem ultrapassar o limite aqui, tá? Então, nosso cabeçalho aqui já está quase pronto. Eu vou escrever aqui em cima, tudo em letras maiúsculas, contas a pagar, beleza? Agora, eu quero primeiramente testar se, ao mandar imprimir, vai trazer aqui as informações que a gente precisa, incluindo aqui a foto da pessoa, tá? Nesse caso, eu não vou querer o responsável pelo dízimo. Se você quiser, você deixa. Eu vou tirar. Na verdade, eu vou até deixar. Depois, cada aluno aí tira ou deixa conforme preferir, tá bom? Então, para eu conseguir trazer os dados para cá, eu preciso vir aqui, ó, dentro do dados relatório, no conjunto de dados. Se o seu não estiver aparecendo, essa opção dados do relatório, você vem aqui na opção exibir, vai aparecer uma lista. Aí você vai lá no final, vai ter a opção dados do relatório. Em algum momento aqui no curso, eu criei o elemento ds, que no caso é um dataset,
criei dentro dele as nossas tabelas, ó, certo? Dentre essas tabelas, temos uma que recebe as configurações. E aí eu preciso trazer essa tabela para dentro aqui, ó, do relatório de saídas. Para eu fazer isso, eu clico aqui com o botão direito, venho em adicionar conjunto de dados. O nome desse conjunto de dados, eu vou colocar DS, letra D, letra S maiúsculo, config, letra C maiúsculo, tudo junto. Seleciono o nosso dataset e pego aqui o DT config e dou um OK. Feito isso, todas as expressões que nós temos aqui dentro já tem que funcionar, a não ser que você dê um nome diferente, tá? Se você der um nome diferente aqui, ó, você tem que vir aqui em cada uma das expressões, clicar com o botão direito, vir em expressão e mudar, tá vendo? Ó, esse nome aqui tem que ser o mesmo para que você não precisa fazer nenhuma alteração. Show? Vou dar aqui um OK. Agora, para mostrar a foto aqui, ó, eu vou criar um parâmetro. Então, eu clico aqui com o botão direito, adicionar parâmetro. O nome dele tem que ser logo, tudo minúsculo, porque eu já escrevi códigos assim em aulas anteriores, vou aproveitar o mesmo código. Marca a opção permitir valor branco, marco permitir valor nulo e dou aqui um OK. Agora, o código que vai fazer a impressão, deixa eu salvar aqui, ó. Eu vou entrar dentro do formulário, vou vir aqui na nossa página contas a pagar, esse botão aqui do PDF, eu vou apertar F4, vou mudar o nome dele, vou chamar de BTS, no caso de saída, e aí vou colocar PDF. Aproveitando que já estou aqui, vou mudar também o nome do botão do Excel, então aperto F4 e vou mudar o BTS Excel. E agora eu vou dar um clique duplo em qualquer um dos dois, vou fazer aqui com o PDF, só para a gente fazer os testes, tá? Depois a gente vai criar a nossa função. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou localizar, vou dar um Ctrl F e vou pesquisar assim, olha, dsconfig, igual eu coloquei lá e vou dar um Enter. Para quê? Para ele localizar alguma chamada da função exportar. Porque eu preciso, ó, disso aqui, ó, eu preciso dessa parte aqui para pegar os dados da configuração, dessa parte aqui para pegar os dados da logo. Essa parte aqui de cima eu não preciso porque cada relatório tem o seu, mas essa parte aqui, onde eu vou marcar de vermelho, é tudo igual. Então, eu vou copiar essa parte aqui, certo? Vou dar um Ctrl C. Aí, vou lá para o final, dentro do clique aqui do nosso PDF, vou copiar, colar. E aqui agora eu vou chamar a função, ó, funções, exportar. E vou passar agora as configurações. Primeiramente, qual é o nome do arquivo qual você quer salvar o PDF? Eu vou chamar o meu aqui de relatório saídas. Vou colocar tudo junto, tá? Aqui, se você quiser dar espaço, creio eu que não vai ter problema, não. Agora, aqui à frente, ó, qual é o nome do RDLC? No caso, ó, o meu é Rel Saídas. Tá vendo? Ó? Aí você vai vir aqui e vai passar Rel Saídas. Não precisa passar ponto RDLC, não, tá? Agora, você vai digitar vírgula, vai passar aqui o seu conjunto de dados dentro do seu relatório aqui, que no caso é o dsconfig. Aí você volta aqui no código, escreve ele aqui, dentro de colchetes, dentro de aspas, tá? Ó. Aí depois aqui fora você vai abrir mais uma vez colchetes, e dentro aqui você vai passar o dtconfig, que no caso é o data table aqui, que vai ter as informações da tabela configurações. Desse modo, pelo menos... Ah, e aqui vai faltar o logo, ó. Falta o logo. Eu tenho que vir aqui à frente, digitar vírgula, e passar aqui a variável P. Essa variável P, ela vai ter os parâmetros, o parâmetro que eu criei lá chamado de logo, e vai jogar a foto do arquivo logo lá para dentro. Então agora, se eu executar, pelo menos o cabeçalho do nosso relatório, ele já tem que funcionar. Então, ó, contas a pagar, vou vir aqui, vou clicar no botãozinho de PDF, ele tem que já trazer os dados para a gente, pelo menos os dados iniciais aqui. Ah, tá comendo aqui a parte do contato, beleza, volta lá e ajusta, ó. Vem aqui, deixa eu fechar. Vem aqui, seleciona, ó, aumenta um pouquinho aqui o tamanho da área aqui do seu cabeçalho e testa novamente, tá? Então você tem que ir testando aí até ficar do jeito que você quer. Show? Agora sim. Então agora que eu já coloquei o meu cabeçalho, a gente pode começar a montar aqui os nossos dados. E olha só, agora eu não vou fazer da maneira como eu estava fazendo, criando aqui, ó, botão direito, o objeto tabela, tá? Mas só para a gente concluir essa aula e fazer os nossos testes, eu vou usar esse objeto. Aí na próxima aula eu vou te mostrar qual é o outro objeto e aí eu vou finalizar. Então, antes da gente criar o objeto tabela aqui, eu preciso entrar aqui no código, ó, e criar a minha pesquisa, né? Preciso criar aqui um data table que vai receber o quê? Que vai receber esses dados aqui, quer ver? Ó,
esses dados aqui, ó, eu preciso ter um data table para poder jogar eles aqui para dentro do nosso relatório. E eu já tenho esse data table, quer ver? Ó, se eu vier aqui, ó, dentro dessa função, saídas, busca geral, vou segurar Ctrl, aí passando o mouse, o nome da função se transforma num link, você clicando ele te leva para dentro da função. Veja que aqui eu tenho um data table chamado dt saídas, e tem exatamente tudo que eu preciso, ó. Coluna ID, descrição, categoria, data, exatamente como eu quero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse data table, eu não vou criar um outro, eu não vou fazer uma nova consulta, vou criar o mesmo. Vem aqui então, eu vou colocar assim, dentro do nosso DS aqui, eu vou clicar com o botão direito, adicionar data table, porque eu preciso dele, senão não consigo levar os dados para dentro aqui do relatório, tá? Esse relatório de entradas eu vou fechar ele aqui. Dentro então do nosso DS, eu vou clicar aqui, ó, o nome dele, eu vou chamar de dt saídas, beleza? E agora aqui eu vou dar Ctrl L algumas vezes para poder criar algumas colunas. E eu preciso que o nome dessas colunas sejam exatamente iguais ao nome aqui das colunas do data table. Ó, vou clicar de novo aqui, seguro Ctrl, clico aqui. Então eu preciso criar uma coluna chamada de ID, outra de descrição. Eu vou até dar um Enter aqui para a gente saber a ordem exata que tá as colunas, tá? Porque tem que estar na mesma ordem, senão não funciona. E o nome também das colunas tem que ser exatamente o mesmo, beleza? Então deixa eu só organizar aqui para poder facilitar a nossa leitura. Show de bola. Agora eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar esse DS, clico, seguro, arrasto, solto aqui na lateral direita, de modo que eu consiga ver as colunas, ó, copio, clico aqui, colo. Copio a descrição, clico aqui, colo. Faço um por um, na mesma ordem, tá? Na mesma sequência, para poder ficar certinho, beleza? Porque se você faz uma coluna a mais ou a menos, ou então uma ordem diferente, na hora dos dados serem carregados, não vai funcionar 100%. Então, eu vou precisar de mais 3 colunas. Eu vou apertar Ctrl L 1, 2, 3 vezes. Ó, vamos lá, continuando. Vencimento, colo aqui, valor, colo aqui, e depois pago e colo aqui. Show? Então, já criei a minha tabela. Agora eu vou vir aqui, ó, vou salvar, já posso fechar esse data table. Eu preciso lá no final, dentro da função exportar, dizer que o meu data table saídas, que tem as informações das saídas realizadas aqui na nossa busca SQL, os dados aqui vai ser jogado para dentro desse elemento aqui, ó, ds.dt saídas data table, né? Para fazer isso, eu crio o meu data table, eu vou chamar ele de dts, vai ser igual a new data table saídas, tá? Agora eu venho aqui e chamo a função mesclar, ó, funções.mesclar data table, eu passo primeiro o data table saídas, que tem o resultado da busca, e depois eu passo o data table dts, que vai receber esse resultado. E agora, dentro do nosso relatório, ó, eu adiciono esse data table ao conjunto de dados. Então, eu venho aqui, ó, dados do relatório, conjunto de dados, adicionar. Vou chamar ele de ds saídas, ok? Eu vou até copiar esse nome, que eu vou precisar dele. Seleciono o dataset, seleciono aqui o dt saídas, que é esse que eu acabei de criar agora há pouco. Dou aqui um ok. Agora, conforme eu já falei, eu vou vir aqui, ó, vou clicar com o botão direito, vou vir a inserir tabela, só para a gente fazer o teste, tá? E vou adicionar aqui algumas colunas, ó. Eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Ó? Seleciono aqui, veja que como eu tenho vários data tables, ó, eu pego aqui qual que eu quero, seleciono uma informação, o outro eu já consigo pegar já por aqui, ó, beleza? Não vou inserir muita coisa, não vou ficar perdendo muito tempo, porque eu não vou usar isso daqui de fato. Eu só estou fazendo aqui para você ver que tem que funcionar nesse primeiro momento, tá? Vou só ajustar aqui o tamanho da descrição, da categoria, da data, do mês, do ano, e eu não vou colocar mais informações aqui, por enquanto, somente essas. Show? Agora, para eu conseguir fazer os dados de fato serem carregados aqui, eu tenho que entrar no código e passar aqui, ó, vírgula, aí eu passo esse dataset que eu acabei de copiar, esse conjunto de dados, que é o ds saídas, e aqui na frente eu passo esse dts como sendo o data table. E olha só, a ordem aqui, ela é crucial, tá? Primeiro você passou o ds config, primeiro você passa o data table config. Depois você passou o ds saída, aí depois você passa o data table saída. Se não, ele troca as bolas ali e não funciona, tá? Desse modo, então, ao executar agora, observe que ele vai ter que trazer os dados com base na pesquisa
que a gente fizer. Eu pesquisei ali o mês de setembro, vou mandar então gerar o relatório e ele tem que trazer. Olha lá, os dados estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Nessa aula, eu não vou mais mexer, por exemplo, em repetir cabeçalho de página, colorir as linhas, porque eu vou te mostrar como fazer isso na nossa próxima aula. Afinal de contas, eu não vou usar esse modelo aqui, eu vou te mostrar um modelo diferente. Então, se até esse momento aí você conseguiu compreender tudo que eu mostrei, conseguiu fazer, deixa aí um comentário, me ajuda, comenta aí, ajuda o canal a crescer, tá? Porque quando você comenta, o YouTube vê que os alunos estão participando e mostra esse vídeo para mais e mais pessoas. Show? Na próxima aula, a gente continua.